Tudo certinho. Esse é o nosso William. Gente, a gente tá gravando para postar no canal do Pet futuramente e a gente queria pedir que vocês só dessem uma mensagenzinha no chat que aprova, fala assim, eu aprovo, que aprova que a gente use essa imagem para postar no YouTube. Não sei se isso pode chegar a ser um problema, mas é bom prevenir do que remediar, né? Aí. Beleza, então, bom dia a todos. Para quem chegou de paraquedas e não sabe onde a gente está numa apresentação sobre Machine Learning e aplicações da engenharia. O nosso convidado é o William Ludovico Homem. Ele vai se apresentar melhor, né? E a gente preferiu deixar para dúvidas no final. Se vocês tiverem alguma dúvida, segura um pouquinho que no final a gente responde. Diferentemente da palestra de terça-feira, essa aqui a gente está com um pouco mais de tempo, então a gente não vai ficar correndo com perguntas nem nada, a gente vai tentar responder todas elas. A gente, o William, né, é nosso convidado. Na medida do possível, É. a gente tenta. E, e é isso aí. William, passo a palavra para você então, pode assumir aí, fica à vontade, viu? Beleza. Bom dia, galera. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aí, se vocês puderem me dar um feedback, se vocês estão vendo a tela. Estamos vendo sim, William. Bota para apresentar. Isso, a apresentação entrou. Bom dia. Como o Lorenzo já comentou, meu nome é William. Fui convidado para falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre aprendizado de máquina com vocês. Essa área que a gente ouve falar o tempo inteiro, né? A gente sabe que na palma da nossa mão, quando a gente vai mandar uma mensagem no WhatsApp, tem machine learning. Quando a gente vai ver um filme na Netflix, tem machine learning. Você vai fazer uma compra na Amazon, tem machine learning e, bom, mas às vezes a gente nem sabe o que que é machine learning, né? Ou a gente tem alguma noção, mas não sabe quais são os princípios do aprendizado de máquina. E esse é o objetivo dessa palestra, ser algo simples, algo bem superficial, mas tentar trazer um pouco para vocês dos conceitos, do funcionamento, né, dos modelos de aprendizado de máquina, de uma forma geral, né? E conversar um pouco também sobre os problemas que a gente pode resolver com o aprendizado de máquina. E fazer um paralelo, é claro, com algumas aplicações aqui na engenharia. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou técnico em estradas pelo IFES Campus Vitória, me formei lá no final de 2015, início de 2016. Depois que eu saí lá do IFES, eu entrei aqui na graduação na engenharia mecânica, aqui na UFES mesmo, no campus Goiabeiras. Hoje eu estou cursando meu 8º período. E durante o meu tempo lá na UFES, eu fui petiano, aqui também pelo PET Engenharia Mecânica, o grupo que está organizando esse evento. Ajudei a organizar uma SAT já, é um evento muito legal, que eu tenho bastante orgulho de ter participado. E foi justamente no PET que eu comecei a estudar e a trabalhar com machine learning, né? Tanto o aprendizado de máquina quanto ciência de dados, e aplicados a problemas de engenharia. E aí, depois que eu saí do PET, que foi em setembro do ano passado, setembro de 2020, eu entrei no laboratório de tribologia e dinâmica ferroviária, o LabTDF, como aluno de iniciação científica, e também trabalhando com aprendizado de máquina, e um outro problema, mas ainda no mesmo campo de atuação. Um pouquinho sobre a agenda da apresentação, eu vou começar fazendo uma breve introdução ao tema, para contextualizar, né, e dar o conceito de aprendizado de máquina para vocês, e fazer um breve contexto histórico, algo bem rápido, mas para responder algumas perguntas, né? Por exemplo, por que que a gente ouve tanto falar de machine learning hoje e a gente não ouvia há um tempo atrás, por exemplo, há alguns anos atrás? Será que machine learning é uma área de estudo nova? Ou se não é nova, por que que a gente ouve falar tanto agora e por que a gente não ouvia falar algumas décadas atrás, por exemplo, alguns anos atrás? E aí, depois de fazer essa introdução, eu pretendo falar sobre os tipos de aprendizado de máquina que existem, os mais comuns, né? Que é o aprendizado supervisionado, não supervisionado, profundo e por reforço. Esses tipos de aprendizado eles estão muito atrelados aos tipos de problema que a gente consegue resolver com o aprendizado de máquina. Então, é legal saber
como que eles funcionam do ponto de vista geral e saber o que que você poderia resolver com eles. E no final, eu vou comentar sobre duas aplicações da engenharia, que são os dois trabalhos que eu participei, ou que, na verdade, eu participei no PET, né, e o trabalho que eu tenho desenvolvido hoje lá no laboratório. Bom, começando de fato agora a apresentação, acho que a primeira pergunta que a gente tem que tentar responder quando a gente vai falar sobre aprendizado de máquina é o que é aprendizado de máquina? Arthur Samuel, lá em 59, e aí eu já dou um spoiler, né, se machine learning é uma área nova, uma área de estudo nova ou não, mas Samuel, lá em 59, ele disse que o aprendizado de máquina é o campo de estudo que atribui ao computador a habilidade de aprender sem ser explicitamente programado. Samuel ele é considerado o pai do aprendizado de máquina, e o termo, inclusive, aprendizado de máquina, apareceu primeiro nessa frase, no artigo que ele publicou. E aprendizado de máquina é basicamente isso, né? É um campo da inteligência artificial, e muitas pessoas acabam confundindo, inclusive, gente, inteligência artificial com aprendizado de máquina, usam um como sinônimo do outro, mas na verdade, inteligência artificial é um campo muito maior. E enquanto a inteligência artificial, ele é o campo de estudo que tenta simular o comportamento humano em computadores, quaisquer que sejam os comportamentos humanos, o aprendizado de máquina ele é focado em um comportamento específico, que é o ato de aprender que nós seres humanos temos. E aí, sobre esse conceito, os modelos de aprendizado de máquina permitem que a gente programe um computador para ele realizar uma tarefa sem que a gente tenha, como programador, né, que escrever cada linha de código pautando o que o computador deve fazer para conseguir cumprir aquela tarefa. Ele, a partir de um ambiente que é criado, ele aprende a realizar aquela tarefa por conta própria. E é justamente essa palavra aprender, né, que acaba trazendo esse termo aprendizado de máquina para esses modelos que a gente utiliza. E aí, Geron, em 2019, é um grande escritor sobre o tema, ele é autor de um dos maiores livros de machine learning que existem aí na última década. Ele disse que o aprendizado de máquina é a ciência e a arte de programar um computador para que ele possa aprender por meio de dados. E aí, Geron, agora em 2019, né, mais recentemente, ele traz essa palavra dados, que traz uma perspectiva diferente do que Samuel tinha na época. Isso porque hoje, aquele ambiente que eu comentei que a gente cria para o computador poder aprender a realizar uma tarefa, são justamente os dados, é o Big Data, né, que a gente ouve falar bastante também. Então, essa massa de dados que a gente tem disponível hoje, que a gente cria o tempo inteiro, está sendo criado durante essa apresentação. É, Meu celular está enviando dados para a Google agora, eu estou vendendo dados, vocês estão vendendo dados por usufruir dos serviços da Google. Essa quantidade de dados que são criadas, essa quantidade que é criada, justamente permite que a gente crie modelos muito robustos hoje de aprendizado de máquina. Esse é o ambiente que os modelos de aprendizado de máquina utilizam para aprender. Essa quantidade de dados gigantesca, essa quantidade de informação existente. Bom, visto de um ponto de vista mais abstrato, eu trouxe aqui um paralelo entre o aprendizado de máquina e a programação tradicional para tentar deixar um pouco mais claro o que o aprendizado de máquina faz em comparação à programação tradicional. Então vamos supor que eu queira escrever um programa por meio de programação tradicional, que nem a gente viu lá como que é? Com programação 1, que você quer fazer um programa, e aí o que você faz? Você vai dar dados ao programa, ou seja, você vai fornecer ao programa aquilo que ele tem que manipular para ele realizar a tarefa que você quer que ele realize, e você vai escrever as regras de negócio para aquele programa. Ou seja, você vai indicar ao programa o que ele tem que fazer, quais manipulações ele tem que fazer nesses dados, para quando entrar nessa caixa preta aqui, chamada programação tradicional, ele conseguir te dar a resposta. Então vamos supor, dando um exemplo bem simples aqui, que eu queira fazer um programa que calcule o fatorial de um número. Então, eu vou nas regras escrever um for ali, basicão, que vai ser a regra que o meu programa vai utilizar para
calcular esse fatorial e eu vou dar como dado de entrada o valor 5 para ele, por exemplo, qualquer valor, né? Mas, por exemplo, o valor 5, e ele tem que me retornar o valor 120, a partir da utilização dessas regras. No aprendizado de máquina, a ordem acaba se invertendo um pouco. Na etapa inicial, que nós chamamos de etapa de treinamento, que é quando a máquina ela de fato vai aprender a realizar aquela tarefa, a gente não vai informar a regra que ele tem que utilizar. Nós vamos dar os dados, assim como nós demos antes. Entretanto, agora, a gente vai dar o objetivo que a gente quer que ele alcance. No caso aqui, eu escrevi as respostas para ficar um pouco mais claro. Então, eu daria, por exemplo, o 5 e o 120 para ele. E aí, durante essa etapa, ele vai olhar para os dados de entrada, vai olhar para os dados de saída, as respostas, ou então a tarefa que ele tem que resolver. E aí, depois de várias interações, ele vai criar suas próprias regras. Essas regras elas vão ser refinadas a cada atualização. Diferente do programação tradicional, em que se a gente escrever a regra, com a regra bem definida, a gente pode dar um dado e ele vai dar uma resposta correta. No aprendizado de máquina, a gente precisa de vários dados de entrada e vários dados de resposta, porque ele precisa definir a regra. Ele que vai definir o fatorial para ele mesmo utilizar depois. E aí, após essa etapa de treinamento, em que ele teve contato com vários dados e com várias respostas e conseguiu definir as próprias regras para, a partir desses dados, chegar nessas respostas, o aprendizado de máquina ele passa a ser uma caixa muito parecida com a programação tradicional, que a gente pode dar dados para eles, dados que ele nunca viu na vida, nunca viu durante o treinamento dele, dados completamente novos, que ele vai utilizar as regras que ele mesmo conseguiu definir durante o treinamento para chegar no objetivo que nós queremos que ele chegue, que ele obtenha, né? Então, o aprendizado de máquina está justamente nesse algoritmo simples aqui. Ao invés da gente falar para o computador o que ele tem que fazer, ele vai descobrir por experimentação o que ele deve fazer. E aí é por isso que hoje, como eu comentei, nós utilizamos dados como um ambiente de aprendizagem para a máquina. Porque a partir do momento que a gente quer realizar uma tarefa, a gente tem uma quantidade de informação muito grande, o modelo de aprendizado de máquina pode procurar, dentro dessas informações, aquilo que ele julga importante para conseguir realizar aquela tarefa. E o mais legal, galera, é que às vezes as regras que ele consegue definir não são as mesmas regras que eu, como programador, talvez definiria para resolver o mesmo problema. E às vezes regras que eu mesmo nem consegui enxergar dentro daquele amontoado de dados que existem, que o computador conseguiu ter acesso e que conseguiu ver muito mais dados de forma muito mais rápida do que eu, ser humano. Bom, então, exemplificado, né, feito esse paralelo, uma outra pergunta que eu acho que é legal responder é, ora, por que utilizar machine learning então? Eu coloquei a foto desse doguinho aqui no meio de um monte de pelúcia, não tinha como achar uma foto mais fofa, né? Um dog fofo com um monte de pelúcia. E vamos supor que eu tenha que escrever um programa para identificar doguinhos em fotos. Qualquer foto que eu dê para o meu computador, ele tem que identificar se naquela foto tem um doguinho ou não e onde está o doguinho. E aí eu vou propor algo para vocês pensarem depois, caso vocês tenham interesse. Como que eu poderia fazer isso com uma metodologia tradicional de programação? Eu, particularmente, eu não faço ideia, ainda mais sendo da engenharia mecânica e não da área da ciência da computação, eu não faço ideia de como eu poderia fazer isso. E talvez até existam meios, mas é uma tarefa que se torna tão complicada que acaba inviabilizando a produção de um produto desse tipo. Começando que é uma foto colorida, então cada pixel desse, ele vai me dar três valores numéricos, né? Um para o R, outro para o G, outro para o B. E aí eu teria que manipular matematicamente esses valores dos pixels para tentar identificar o cachorro aqui no meio. E aí talvez, mesmo que eu conseguisse, sei lá, identificar a densidade de pixels que formam um doguinho, aí eu conseguiria identificar que nessa foto tem um cachorro. E se o cachorro estivesse em outra posição? E se o cachorro não estivesse no meio de um monte de pelúcia? E se o cachorro, se meu programa confundisse esse cachorro aqui com essa pelúcia de cachorro aqui? Ou então com essa outra pelúcia que tem o pelo parecido com esse cachorro?
São vários Cs que aparecem, como eu comentei, que tornam a resolução do problema muito difícil. Mas eu, como ser humano, eu bato o olho para essa foto, e vocês também, e a gente consegue identificar. Cara, aqui tem um doguinho. Eu já vi durante a minha vida inteira cachorro, eu sei como se comporta, como que eu consigo identificar o cachorro, quais são as características, quais são os padrões de um cachorro, que ele possui um focinho, ele tem essa cara mais achatada, ele possui duas orelhinhas, enfim, eu sei identificar como um ser humano, eu aprendi durante a minha vida o que que é um cachorro. E bom, se eu aprendi e o machine learning, ele é justamente a simulação do aprendizado humano num computador, eu poderia utilizar aprendizado de máquina para conseguir fazer essa identificação de imagem. E é o que é utilizado hoje para identificação de imagem, por exemplo. Tipo, a maior parte das identificações de imagem hoje utilizam machine learning em conjunto com alguma outra técnica ou só machine learning. Eu, gente, acredita em mim, é muito mais simples utilizar aprendizado de máquina, até porque a maior parte dos modelos já estão prontos para a gente só precisa saber como utilizar do que utilizar uma programação tradicional num problema parecido com esse. Bom, então falando um pouco sobre o contexto histórico, né, para tentar responder aquela dúvida, por que a gente ouve falar tanto de machine learning hoje, não ouvia antigamente, já dei um spoiler, né, não é uma área nova, o conceito, né, de um computador aprender que nem um ser humano aprende, ele surgiu com Alan Turing lá em 1950. Né? Alan Turing, conhecido como o pai da ciência da computação, teve grandes contribuições na Segunda Guerra Mundial, ficou famoso agora para a galera mais nova aí nos últimos tempos, por causa do filme que fizeram, né, sobre a vida dele. E aí ele preveu, né, é, além disso, várias outras coisas da inteligência artificial, mas ele previu essa capacidade de um computador aprender lá no seu artigo chamado Computer Machinery and Intelligence, e aí, 2 anos depois, Arthur Samuel, aquele cara que eu citei no início, em 52, ele conseguiu criar o primeiro programa baseado em aprendizado de máquina, lá onde ele trabalhava, na IBM, empresa que existe até hoje, né, uma gigante na área da computação, que era muito focado em hardware nessa época, hoje é muito focado em software, né, mas ainda assim uma gigante. E foi ele também que acabou trazendo esse termo, né, aprendizado de máquina para gente. E esse programa que o Samuel criou, ele era um programa lá em 52, imagina isso, galera. Nem tinha computador direito do jeito que a gente conhece hoje, nem existia, na verdade, do jeito que a gente conhece hoje, né? E ele conseguiu fazer um programa que fosse capaz de aprender a jogar damas sozinho, sem intervenção humana. O próprio Arthur Samuel jogava com o computador, e a cada partida que o computador perdia, o computador jogava cada vez melhor, porque aprendia com os erros que ele tinha cometido nas outras partidas. E aí, com o Arthur Samuel e o Alan Turing, teve um grande movimento na comunidade científica para estudar aprendizado de máquina. E muita coisa foi desenvolvida durante essa época, muita coisa mesmo. E em 57, Frank Rosenblatt, um psicólogo, na verdade, ele idealizou o primeiro neurônio artificial capaz de identificar padrões em conjuntos de dados. Na época, dados vindos de sinais elétricos, sinais ópticos, mas foi um primeiro neurônio artificial, né, que simulava o funcionamento de um neurônio humano, baseado na primeira modelagem matemática que foi feita em 43, bem antes disso, na verdade, mas ele utilizou aquela primeira modelagem para conseguir fazer o neurônio identificar padrão. E aí, como eu comentei, a comunidade científica estava muito animada com o tema, tinha muito investimento da indústria e do governo nessa época, muito também pelas contribuições de Alan Turing na Segunda Guerra Mundial, dessas pesquisas que estavam saindo. E muita promessa foi feita, e devido ao poder computacional da época, que era pequeno, muitas dessas promessas acabaram não conseguindo ser cumpridas. E fez com que a gente, no início dos anos 60, até os anos 90, e 30 anos, um pouco mais de 30 anos, na verdade, a gente entrasse em uma época que é conhecida como o inverno da inteligência artificial, que teve uma separação entre a academia e a indústria. Coisas foram desenvolvidas nesses 30 anos, é claro, mas foram coisas completamente acadêmicas, né, sem aplicação na indústria. E a inteligência artificial, e principalmente o aprendizado de máquina,
eles acabaram se tornando um nicho científico muito específico e passou a ser considerado, inclusive, como pseudociência por algumas áreas. Então, muita coisa era teorizado da capacidade do computador aprender, de como ele poderia aprender, mas nada muito prático era feito justamente pela falta de processamento computacional e, nessa época, também pela falta de investimento. E aí, no início dos anos 90, que houve uma volta desse investimento por meio da indústria, alguns setores da indústria começaram a utilizar algumas soluções baseadas em machine learning, às vezes usando sem até falar que estava usando sobre algo baseado em machine learning, porque era mal visto na época, querendo ou não, era considerado pseudociência em para algumas áreas, né? Mas voltou um investimento. E aí, com esse investimento, né, obviamente, mais pesquisa foi feita. Em 97, um computador, né, que aprendeu a jogar xadrez por meio de modelos de aprendizado de máquina, conseguiu ganhar do enxadrista Gary Kasparov, né, um dos maiores jogadores de xadrez do mundo, que o mundo teve até hoje. E a partir disso, as coisas deram uma alavancada. Mas no machine learning, né, no aprendizado de máquina, o grande salto ocorreu por volta de 2010, por 2 pontos. E é por isso que a gente ouve falar tanto de machine learning hoje. O primeiro ponto é o Big Data. Nessa época, né, com a internet já consolidada, a gente começou a acumular uma quantidade de dados gigantesca. Dados que já eram, de ponto de vista industrial, já eram colhidos, sempre colheu dados de sensores, de plantas industriais. Esses dados eles começaram a ser armazenados e mais dados foram colhidos, principalmente, né, de usuários de internet. E aí essa quantidade gigantesca de dados permitiu que a gente treinasse modelos muito complexos, que pudessem realizar tarefas muito complexas, já que a gente tinha muita informação para o computador conseguir treinar. Só que para lidar também com essa quantidade de dados muito grandes, a gente precisava de poder computacional. E aí a gente deve ao nosso código de cada dia, né? Que a galera gamer foi a grande responsável por isso, porque a popularização de jogos de computador fizeram com que tivesse um investimento muito grande no desenvolvimento de placas de vídeo, que até hoje são utilizadas de forma majoritária para jogos mesmo. E as placas de vídeo elas têm um poder de processamento paralelo muito grande, muito maior do que o próprio processador. Os núcleos do processador eles são muito fortes, né, muito potentes, mas a placa de vídeo possui muitos mais núcleos menores, com menor poder computacional. Porém, o que a gente precisa para lidar com dados são isso. São núcleos pequenos, mas em grande quantidade, que fazem pequenas operações matemáticas. E aí, por causa das placas de vídeo, a gente conseguiu, em conjunto com o Big Data, fazer coisas inacreditáveis. E aí, em 2009, Fei Fei Li, ela lança o primeiro banco de dados aberto de imagens, com hoje, se não me engano, tem mais de 17 milhões de imagens, mas na época já tinham milhões de imagens rotuladas, ou seja, você tinha uma imagem lá de um cachorro, um doguinho, uma árvore, e junto da imagem tinha especificado que naquela foto tinha uma árvore, um cachorro e um ser humano, por exemplo. Isso era algo muito difícil de ocorrer, porque rotular a imagem é algo caro, você precisa pagar uma equipe para fazer isso, você tem que ter uma outra estratégia para rotular. E o fato desse banco de dados ser aberto possibilitou que muita pesquisa fosse feita em cima desse banco de dados, que até então não era possível, porque esses bancos de dados ficavam restritos a pequenas organizações que dispendiavam, né, esforços para conseguir rotular essas imagens. Era realmente um investimento para rotular essas imagens e ele acabava ficando de forma interna ali para aquelas empresas, elas não eram abertas. E aí, a Fefeli era uma engenheira da Google e lançou esse banco de dados que existe até hoje. E aí, em 2012, teve um outro acontecimento muito importante, que ficou conhecido como Experimento do Gato, que uma equipe do YouTube, também é de braço da Google, né, treinou uma rede neural com mais de 10 milhões de imagens que foram tiradas de forma aleatória de vídeos do YouTube mesmo. Então foram 10 milhões de imagens. Eu trouxe esses dois pontos aqui para vocês, justamente para a gente enxergar a quantidade de dados que a gente estava lidando agora nesse novo contexto.
E aí ficou conhecido como experimento do gato, porque essa rede neural foi treinada de forma não supervisionada, ou seja, a galera da Google colocou a rede para treinar sem informar para ela qual tarefa ela tinha que cumprir exatamente. Ela procurou apenas padrões naquele conjunto de dados. E aí, depois que eles foram avaliar, eles descobriram que o que a rede neural estava fazendo era identificar fotos que possuíam gatos. E na época existiam muitos vídeos caseiros no YouTube, 2012 foi o início do YouTube ali, bem no iniciozinho, e existiam muitos vídeos de gatos, e aí o que a máquina conseguiu ver de padrão majoritário, né, foi identificar gatos em fotos. Mas, enfim, a partir disso, com Big Data e com muita coisa sendo aplicada mesmo, muito investimento aconteceu. A indústria utiliza hoje machine learning para basicamente tudo, como a gente já sabe, né? Bom, mas feito o contexto, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de aprendizado de máquina. O que a gente pode resolver e como que são os conceitos, né, por trás de cada tipo de aprendizado de máquina. O tipo mais comum de aprendizado, ele é conhecido como aprendizado supervisionado. E ele é definido como um aprendizado de máquina que utiliza rótulos para pautar o seu treinamento. Antes de, antes de falar sobre esse fluxograma aqui, eu gosto de tentar fazer um paralelo com a gente estudando para uma prova, por exemplo, que nós vamos fazer. Então, sei lá, vou fazer uma prova aqui de mecânica dos fluidos, eu vou sentar para fazer alguns exercícios com o solution do lado. O meu rótulo seria o solution. Então, eu pego, vou tentar fazer um exercício, e aí eu faço aquele exercício, vou olhar no solution para ver se eu acertei, e eu vejo que eu errei. E aí eu vou olhar aquilo que me fez errar naquele exercício e vou guardar aquilo para mim, né? Eu falei, olha, não, eu tenho que prestar mais atenção nesses pontos porque eu errei naquela outra questão. Quando eu for pegar uma outra questão parecida e eu vou fazer, eu vou errar de novo, muito provavelmente. Só que aí eu vou olhar e vou ver, cara, aquele ponto que eu tinha errado, eu já não estou errando mais. Mas esse outro ponto eu continuei errando e apareceu esse novo ponto que não tinha aparecido antes, naquela outra questão, uma coisa nova, que eu também errei. Mas eu estou acertando nessas outras coisas. Então, todo esse processo de aprendizado que a gente tem como ser humano, ele é simulado no computador. Então, o que o computador faz é receber dados de entradas e passar pelo modelo de aprendizado de máquina. Nessa apresentação eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o que os modelos fazem do ponto de vista matemático mesmo. Existem vários modelos de aprendizado de máquina. A gente acaba ouvindo muito falar sobre redes neurais, porque é o que está sendo muito utilizado hoje por causa da robustez mesmo desse modelo. Mas existem muitos outros mesmo. E cada um ele acaba sendo melhor em uma tarefa do que o outro. Mas vamos supor que seja um modelo de aprendizado de máquina qualquer. A gente vai entrar com dados de entrada nele e ele vai fazer uma predição. E aí, a partir dessa predição, nós temos o rótulo. A gente sabe o que o computador deveria alcançar. Vou dar um exemplo para ficar um pouco melhor de entender. Existe um banco de dados, aí fazendo um paralelo já com um problema da engenharia mesmo, né? Existe um banco de dados aberto em uma plataforma muito famosa chamada Kaggle. Depois eu aconselho que vocês deem uma olhada, caso vocês se sintam interessados pelo tema. Lá tem muitos mini cursos gratuitos, os bancos de dados lá são gratuitos também. Existem algumas competições, enfim, é uma plataforma bem legal. E existe um banco de dados lá chamado Pump Sensor Data, né, que é um banco de dados que traz informações, né, dados que foram colhidos em várias bombas hidráulicas de abastecimento residencial mesmo, né? Não residencial, mas de uma cidade, né? Tinha uma área de abastecimento, uma central de abastecimento, e essas bombas que jogavam água lá para a cidade, elas eram instrumentadas, obviamente. É algo comum na planta industrial a gente instrumentar basicamente tudo para a gente ver como está o funcionamento dela, né? E, e aí, durante o funcionamento dessas bombas, aconteceram algumas falhas em algumas bombas. Alguns equipamentos, alguns componentes da bomba acabaram apresentando defeitos, e é claro que aqueles defeitos eles iam se propagar e os sensores eles iam sentir aquela resposta daquele equipamento físico quando ele apresentasse alguma falha. Então a gente possui um banco de dados muito grande de vários sensores de bombas, tais como pressão, temperatura, enfim, vários outros sensores. E o momento exato de que aconteceu a falha, porque quando aconteceu a falha, eles
repararam que aconteceu a falha, foram lá e tiveram que fazer um histórico, né, um log de manutenção. Olha, o equipamento falhou aqui por causa disso nesse momento. Então, os nossos rótulos, nesse caso, seria justamente esse momento da falha da bomba, enquanto os dados de entrada seriam sensores. E se a gente quisesse prever quando seria a falha da bomba, o nosso modelo ele teria de entrada esses dados dos sensores, desculpa, e ele ia prever quando falharia a bomba. Sei lá, vai falhar daqui 1 hora. Só que aí, quando a gente for olhar para o nosso rótulo, porque a gente sabia quando ele falhou, ele vai ver que na verdade não, falhou em duas. E aí ele vai calcular uma função, que eu coloquei aqui função de custo, que é um termo que é comum em redes neurais, mas é um erro, né? Todo modelo de aprendizado de máquina supervisionada utiliza um erro para se pautar durante o aprendizado. E esse erro ele vai te dar justamente a noção de quão distante você está daquela predição correta, né? Do valor exato do que você quer alcançar, da tarefa, né? Que você quer que o computador faça. E aí o que o computador vai fazer é a partir de modelos matemáticos, galera, muita derivada aqui, muita regra da cadeia para redes neurais, por exemplo, um algoritmo chamado backpropagation. Ele vai olhar para trás e vai ver, olha, daquilo que eu tive que tomar de decisão, o que que me fez me afastar mais do resultado final que eu queria chegar. E aí, a partir disso, com essa informação, ele vai, dentro dos parâmetros do modelo, parâmetros matemáticos mesmo, e ele vai atualizar aqueles parâmetros para tentar chegar mais próximo da predição. E aí, outro dado de entrada novo, que ele não viu até agora, que tem outras características, vão entrar no modelo e esse processo se repete durante a etapa que eu comentei, que é chamada de etapa de aprendizagem. Né? Aqui, nesse momento, o modelo está aprendendo ainda a fazer essa predição. E aí, depois que o modelo aprendeu a fazer essa predição, ele pode ser colocado online lá na planta, que ele vai conseguir olhar os dados em tempo real e vai falar, olha, essa bomba 2 aqui vai falhar daqui 30 minutos. Vai dar uma olhada lá e parar o processo antes que aconteça algo de errado. Então, o aprendizado supervisionado é basicamente isso. A gente sempre possui rótulos. E aí, é um modelo mais utilizado, galera, porque o fato de a gente possuir rótulos permite que a gente faça uma boa avaliação depois se o modelo está entregando aquilo que de fato a gente quer que ele entregue. Do ponto de vista operacional, se a gente está colocando um modelo para trabalhar em uma situação de importância, né, em um campo de importância, eu preciso ter certeza que meu modelo está entregando aquilo que eu quero que ele entregue. Senão, eu posso colocar lá, confiar no modelo, ele vai estar falando que a bomba vai falhar em 3 horas e ela falha em 30 minutos e, pô, adiantou de nada, eu vou ter muito prejuízo na minha planta. Então, a presença de rótulos facilita muito e garante um resultado muito bom para esses modelos. E é por isso que ele é o mais utilizado e é o mais indicado para ser utilizado quando você possui rótulos, né? E aí a gente consegue tratar de dois problemas com um modelo de aprendizado supervisionado. Um problema de regressão, que o modelo faz a predição de um número pertencente ao intervalo real, por exemplo, qual o preço de uma casa. Então, eu poderia entrar com as características da casa, tais como número de quartos, tamanho do lote, número de andares, região que a casa está localizada. E aí, a partir dessas informações, o meu modelo vai me falar qual é o preço estimado daquela casa, fazer uma especulação imobiliária mesmo. Ah, a casa vale 192.500, por exemplo. É um valor qualquer dentro de um intervalo real, é um valor real. Então, isso seria um problema de regressão. No nosso caso das bombas, seria isso que eu comentei com vocês. Por exemplo, o tempo de vida útil da bomba. Ah, a bomba vai falhar daqui 32 minutos. É um valor qualquer dentro do intervalo. E o que a gente pode lidar também, que existe muito, eu acho que até mais do que de regressão, são problemas de classificação, que o modelo ele faz uma predição em cima de classes categóricas já existentes. Por exemplo, se uma fotografia possui ou não a foto de um doguinho nela, né? Se a fotografia é ou não de um doguinho. Então é 0 ou 1. É um doguinho, não é um doguinho. Ou até mais do que só 0 ou 1, né? Poderia ser 0, 1, 2 ou 3, por exemplo. Essa foto tem um ser humano, um doguinho, uma árvore, mas não tem um carro, por exemplo. Seria um problema de multiclassificação. E aí, se vocês forem parar a pensar, quase todos os problemas eles se encaixam nisso, ou de classificação ou de regressão.
Ou eu quero prever um número, por exemplo, qual vai ser o tempo de vida útil para eu conseguir agendar a minha manutenção e fazer minha manutenção de forma preditiva, né, sabendo exatamente quando vai falhar meu equipamento. Ou é uma classificação, eu quero saber se a minha bomba ela tá com algum componente quebrado ou não. A maior parte dos problemas eles se encaixam dentro desses dois, um problema de regressão ou um problema de classificação. Pelo menos você consegue interpretar eles dessa forma. Mas, bom, como eu comentei, isso é quando a gente possui rótulos. E assim como eu tinha comentado lá quando eu falei da Fei Fei Li, né, que foi a que fez o banco de dados do ImageNet, criar rótulos é caro e às vezes a gente não tem rótulos. E aí, quando a gente não tem rótulos, a gente utiliza uma abordagem não supervisionada, que é justamente treinar um modelo sem que o nosso conjunto de dados tenha rótulos. Seria do tipo, eu tenho esse monte de sensor de bomba aqui, esse dado de sensor de bomba, né? E eu não sei quando houve uma falha. Eu sei que houve em algum momento, eu não sei quando houve. E aí, eu não tenho rótulo, mas eu posso treinar um modelo para tentar enxergar padrões dentro daquele conjunto de dados que me indique que houve uma falha, um padrão que se destoe, por exemplo, da situação normal de operação daquela bomba. Então, o aprendizado não supervisionado, ele é um aprendizado de máquina que procura padrões existentes na estrutura dos dados, realizando uma tarefa não definida de forma exata, uma vez que não há rótulos para se pautar. O aprendizado não supervisionado, embora ele seja muito robusto, porque ele não precise dessa presença de rótulos, ele acaba sendo mais difícil de ser aplicado justamente por causa dessa frase aqui, dessa oração. Realizando uma tarefa não definida de forma exata. Como ele não tem um rótulo para se pautar, ele não vai conseguir realizar uma tarefa específica que você quer que ele realize, que nem é no supervisionado. No supervisionado, eu quero que ele calcule para mim o tempo de vida útil. Cara, ele vai calcular o tempo de vida útil, é o que ele está se baseando ali para atualizar os parâmetros dele. Aqui não. Aqui é muito mais aberto. Eu tô dando para o meu modelo dados, eu estou falando, modelo, procure padrões dentro desse conjunto de dados. E é isso que ele vai fazer. Então ele recebe o conjunto de dados de entrada, passa no modelo. Esse modelo, cada tipo de modelo ele vai ter uma função objetiva diferente, uma função que ele quer minimizar, ele quer otimizar essa função, e aí cada modelo tem uma. Não é diferente da função de custo. E aí, a partir dessa função de objetiva, ele vai participar de uma etapa de convergência até conseguir achar padrões dentro desse banco de dados e vai retornar para a gente essas características inerentes ao conjunto de dados, esses padrões. E aí cabe depois ao cientista de dados, né, a pessoa que está trabalhando com isso, olhar para esses padrões e tentar enxergar se um desses padrões é aquilo que você quer ou não. Então, para o nosso problema de bombas lá que eu tinha já comentado. Eu sei que aconteceu uma falha, eu não sei quando. Agora, pô, do ponto de vista físico, de conhecimento de causa, eu sei que quando um equipamento está falhando, ele está se degradando, houve um desgaste ali das suas componentes, as propriedades físicas, né, que participam do processo daquele equipamento vão ter variações. Talvez a pressão na linha vai diminuir, talvez a temperatura na pá aumente, por questão de algum atrito maior do que o esperado. E então vai ter uma mudança no conjunto de dados, e só que eu não sei qual mudança é essa. E eu poderia sim abrir um Excelzão, tentar botar, sei lá, uns gráficos de pizza para dar uma olhada, dá para fazer, grande parte da engenharia ainda faz isso, né? Abre um Excel, tenta fazer a análise. Mas imagina que você tenha 1 milhão de dados, sei lá, tem dado colhido de bomba nos últimos 10 anos e eu preciso colhido, sei lá, 200 Hz. Olha a quantidade de dados que eu tenho. Como que eu vou abrir um Excel com mais de 1 milhão de dados e olhar para aquele Excel? Então, o que a gente faz nesse caso é aplicar um modelo de aprendizado de máquina que consiga extrair esses padrões, sendo que a gente tenha que extrair esses padrões. E aí depois o que a gente faz é só olhar para esses padrões e ver, olha, cara, na real tem esse grupo aqui de sinais que eu observei que, pô, sei lá, a pressão diminuiu nesse patamar, a temperatura aumentou nesse outro patamar, e aí eu fui olhar e, pô, coincide que quando isso acontece é quando a minha bomba falha.
E isso não foi você que determinou, foi o seu modelo que apontou para você. Você fez só a verificação depois. Então, o aprendizado não supervisionado ele é muito robusto por causa disso. E ele só que ele é um pouco mais difícil de se lidar. E aí, por isso não é tão utilizado quanto o modelo supervisionado. E aí a gente lida com, hoje em dia a gente lida com alguns problemas com não supervisionado, de forma comum, né? Eu vou citar aqui dois mais comuns, que são redução dimensional. Então, como um modelo de aprendizado de máquina, tanto supervisionado quanto não supervisionado, ele faz essa procura, ele acha esses padrões fazendo um mapeamento não linear, não é algo simples, não é uma reta que ele tenta encaixar, que nem a gente tenta fazer muitas vezes nossas modelagens matemáticas dentro da engenharia, a gente fala, vamos pegar um intervalo pequeno aqui, vamos falar que nesse intervalo pequeno, esse meu modelo matemático, esse meu modelo físico, ele corresponde de forma linear. Fica mais fácil para a gente resolver, vai ser desse jeito. O modelo de aprendizado de máquina não precisa disso, ele vai tratar tudo como não linear. E aí, como ele consegue fazer isso, ele consegue fazer reduções dimensionais muito boas. Então, eu poderia, por exemplo, pegar um conjunto de dados que tem 300 variáveis e me dão uma informação e reduzir isso para 20 variáveis, por exemplo, o que muitos modelos são capazes de fazer, mantendo a mesma informação. E aí, pô, eu estou lidando só com 20 variáveis agora, fica mais fácil de analisar, é mais fácil de rodar os meus modelos, é mais fácil de armazenar. Isso é tudo feito com aprendizado não supervisionado. É uma grande área do aprendizado não supervisionado. Uma outra coisa também é procurar padrões para criar dados artificiais. Então, eu posso procurar esses padrões dentro do meu conjunto de dados, esses padrões que eles meio que descrevem o meu conjunto de dados. E aí, conhecendo esses padrões, eu posso criar um dado artificial que ele respeita esses padrões de dados reais, como se fosse quase que uma simulação, né? O que também é algo muito comum e é o que está sendo muito desenvolvido hoje. As coisas mais loucas de machine learning que você vê vão ter em cima disso, de aprendizado não supervisionado para a criação disso. Você já deve ter tido contato com o deepfake. Não sei se o nome remete a algo para vocês, mas provavelmente vocês já viram algum vídeo desse que, sei lá, tem o Obama falando lá um discurso, mas na verdade não é o Obama, é o Lorenzo que está falando, e aí eles vão lá, pegam a fisionomia do Obama, a máquina pega a fisionomia do Obama e coloca em cima do Lorenzo lá e parece que é o Obama, e é algo perfeito. Quando eu vi a primeira vez, galera, eu fiquei doido, porque eu fiquei falando, cara, Matrix pra caramba, isso tá errado. Mas é aprendizado não supervisionado que consegue fazer isso. E por último aqui, mais dois tipos de aprendizado que eu vou falar um pouco mais rápido. O aprendizado profundo, que vocês podem ouvir falar eventualmente, o Deep Learning, e o aprendizado por reforço. O aprendizado profundo, ele é nada mais, nada menos do que aqueles dois tipos de aprendizados que eu já comentei, ou supervisionado ou não supervisionado, só que utilizando um modelo específico, um modelo de redes neurais. E é por isso que a gente ouve falar tanto de rede neural hoje, quando a gente dá um Google sobre aprendizado de máquina, né? Só que essas redes neurais, elas não são redes neurais com arquitetura simples. Elas são redes neurais com arquiteturas complexas para execução de tarefas também muito complexas. E aí, quanto mais complexo é o seu modelo, quanto mais camadas a sua rede neural tem, mais neurônios a sua rede neural tem, mais complexas são as tarefas que o seu modelo pode realizar. Então, se você fizer um paralelo com o cérebro humano, por exemplo, e com o cérebro de um doguinho, nosso cérebro é muito mais complexo e por isso a gente consegue realizar mais tarefas. E o aprendizado por reforço, ele é um aprendizado que ele não utiliza rótulo, que nem o supervisionado, para fazer o treinamento do modelo, mas ele utiliza um sistema de bonificação e penalidade. E aí o modelo acaba aprendendo por tentativa e erro mesmo. Então, você já deve ter visto também, é super famoso, você tem aos montes no YouTube, você jogar lá, computador jogando Mario, computador jogando o jogo da cobrinha, sei lá, computador jogando o jogo do dinossauro da Google, quando a gente fica sem internet, que fica lá o dinossaurozinho pulando. Tudo aquilo é feito por aprendizado por reforço. Como que funciona? Sei lá, a gente quer treinar o nosso computador para jogar Mario, beleza? Aí ele vai sair com o Mario, meu computador vai ter como entrada lá para frente, para trás e abaixar e pular, por exemplo. Ele vai sair, vai apertar para frente all time. E aí ele vai encostar no monstro e vai morrer. Quando acontece isso, o nosso modelo, ele dá uma penalidade para o modelo de aprendizado de máquina. O nosso programa dá uma penalidade para o modelo de aprendizado de máquina. Falando, cara, você errou, toma uma penalidade.
E aí ele vai, tipo assim, pô, tomei uma penalidade. Então, quando chegar naquele momento, eu não posso mais continuar para frente. E aí ele vai lá e tenta fazer uma outra coisa, ele tenta baixar. E aí ele toma a penalidade de novo. Até que, eventualmente, ele vai tentar pular e ele vai conseguir passar daquela parte. Quando ele passa daquela parte, ele recebe uma bonificação. Então, esse jogo de bonificação e penalidade faz com que o computador consiga aprender por reforço mesmo, por tentativa e erro. E consegue fazer coisas muito legais. Legais como essas, que são bem lúdicas, né? Mas legais também como é, é o aprendizado por reforço aplicado na robótica, e é muito aplicado na robótica. Então, se você for olhar aqueles robôs ali da Boston Dynamics, por exemplo, todos aqueles robôs utilizam aprendizado de máquina por reforço em conjunto com uma outra técnica, né, uma ou outra técnica, mas utilizam o aprendizado de máquina por reforço para aprender a se equilibrar, aprender a andar. É justamente essa quantidade de interações que um computador consegue fazer, porque, pô, se fosse eu jogando Mario, eu saberia que naquele momento eu teria que pular, mas eu erraria até nesse momento, né? E isso demoraria. Um computador consegue fazer milhões de operações por segundo. Alguns computadores. E isso permite que ele aprenda muito rápido por reforço. E aqueles robôs conseguem fazer isso. Então, quando você vê lá uma pessoa chutando um robô da Boston Dynamics e ele não caindo, e você ficando com medo daquilo, é muito por causa do aprendizado por reforço. Bom, falado desses 4 tipos, então, de formas de aprendizado de máquina, né, e esses problemas que a gente pode lidar, né, a gente pode lidar com problemas repetitivos, que nem aprendizado por reforço, a gente pode fixar uma tarefa muito específica de uma forma supervisionada, para o computador conseguir resolver, a gente pode só procurar padrões, o que é a base do machine learning, né, procurar padrões que nem não supervisionado. Eu trouxe algumas aplicações na engenharia, na verdade eu trouxe as minhas aplicações na engenharia, mas eu garanto para vocês, galera, se vocês pegarem dentro da engenharia, dentro das suas próprias áreas, ou as áreas que vocês gostam, têm interesse, e derem uma pesquisada, vocês vão ver que existem aplicações utilizando machine learning. Hoje em dia está quase na moda utilizar machine learning, porque começou a ser muito aplicado em tudo e tem um poder gigantesco que as pessoas estão aplicando em muitas coisas. Algumas pesquisas, sendo bem sincero, aplicando de uma forma que nem deveria ser aplicada, nem precisaria aplicar machine learning, mas a galera aplica de qualquer forma. Então vocês com certeza vão achar. E aqui eu trouxe a primeira, o trabalho que eu realizei no PET, no meu tempo lá, né, como petiano, que gerou esse artigo chamado Estimativa de Tempo de Vida Útil para Motores Aeronáuticos Comerciais, uma abordagem recorrente convolucional. Aqui está o DOI da revista, caso vocês queiram dar uma lida depois. E o objetivo desse trabalho era, a partir de dados de sensores contidos em motores aeronáuticos comerciais, desenvolver um modelo de aprendizado de máquina capaz de estimar o momento da falha do equipamento. Então eu tinha ali dados de motores aeronáuticos, né? E eu queria saber quando que aquele motor ia falhar, determinar o tempo de vida útil daquele motor. E aí, o banco de dados que eu utilizei não foi um banco de dados de motores reais, até porque, galera, é, motores aeronáuticos são muito caros. E nenhuma empresa de aviação vai deixar o motor trabalhar até o momento da falha dele, porque, ele pode falhar em voo, né? E ninguém quer que isso aconteça. E se ele falhar, você tem que fazer uma manutenção corretiva nele. E manutenção corretiva normalmente é muito caro. Ou às vezes nem dá para fazer, você tem que descartar o equipamento. E nenhuma empresa vai perder dinheiro dessa forma. E as empresas que têm anos de mercado e acaba tendo ali o histórico de manutenção daqueles motores reais, não disponibilizam, né? Porque acaba se tornando um segredo industrial. São deles aquelas informações, eles não vão dar de graça. A única empresa grande que eu vejo fazendo isso adoidado é a Google. A Google dá dado de todos os modos, vários dados e cursos, inclusive, de machine learning. Eu aconselho que vocês dêem uma pesquisada, cursos muito bons. Mas, enfim. E aí foi sobre essa perspectiva que um pesquisador da NASA, o Saxena, ele desenvolveu um modelo, né, uma simulação numérica de motores do tipo turbofan. Motores do tipo turbofan é um motor turbo, só que ele tem uma hélice na frente desse motor. É comum em aviões aviões de pequeno porte, tipo Cessna, esses aviões assim. E esses motores eles foram simulados, né,
em diferentes condições de voo, a altitude de cruzeiro, a temperatura ambiente, a velocidade, né, o Mach do avião, enfim, várias situações diferentes e vários modos de falha também. Falha na pá da hélice, falha ali na câmara de combustão, enfim, vários modos. E esses aviões, esses motores, eles foram simulados até o momento da falha, algo que a gente chama de run to failure, né? Eles funcionaram até falhar. Então a gente sabia o momento que eles falhariam. E aí no total foram 1.416 motores distintos que foram simulados e 21 sensores, né, para cada motor durante a vida útil desse motor. O que dá um total de dado para caramba, é muito dado mesmo que a gente tinha. Esses dados eles são abertos, vocês podem acessar eles caso vocês queiram dar uma olhada. Eles são disponibilizados pela NASA, no Centro de Excelência em Prognóstico da NASA. Se vocês colocarem lá, Prognostic Center of Excellence, NASA Repository, vocês vão acessar lá o site e vai ter vários bancos de dados, uns 10 bancos de dados assim, e um deles é esse banco de dados que eu trabalhei. E o modelo final que eu e o Vitorino Biasi, que foi o outro autor desse artigo, a gente chegou, foi um modelo que foi capaz de prever o momento da falha do motor, né, o tempo de vida útil dele, com um erro menor do que 20 ciclos, o que era um valor muito bom, até porque a maior parte dos autores que trabalharam com esse conjunto de dados, eles trabalharam para uma situação de voo específica, uma condição de falha específica, então eles pegavam apenas uma condição de um modo de falha e faziam um modelo para aquele modo de falha, aí quando pegava outro modo de falha, ele utilizava outro modelo, o que torna o problema um pouco mais fácil, mas eu e o Vitorino, a gente tentou fazer algo diferente, né? E a gente tentou abarcar todos os modos de falha e todas as situações de voo, e a gente chegou em valores comparáveis aos outros pesquisadores, porém com um problema mais complexo e às vezes até melhor do que grande parte dos outros pesquisadores. Foi um resultado bem legal que a gente obteve. Mas vamos falar um pouquinho sobre os dados, né? Como que a gente trabalhou com eles. Aqui tem 4 sensores para um motor específico, né? Como eram muitos, não tinha como mostrar todos aqui. E eu selecionei aqui os sensores 3, 7, 11 e 21 para esse motor da frota 1. A frota 1 significa que era uma frota sobre certas condições, né, de voo. Seria, sei lá, um voo daqui para o Rio de Janeiro. Eles sempre estavam sob as mesmas condições, ali dentro de intervalo, e essa seria a primeira frota, por exemplo. E aqui o ciclo de operação dele, né? Um ciclo equivale a decolagem, cruzeiro e pouso, no caso. E aí a gente dá para ver que esse motor falhou próximo ao ciclo 200, por exemplo. E aí eu separei isso justamente para a gente enxergar aqui um comportamento dos dados simples. Quando chegava mais no final da vida útil desse motor, a gente podia observar que o sensor 3 e 11, seja lá o que eles representassem, esses sensores eles representam temperatura da câmara de combustão, temperatura da pá, vazão volumétrica do combustível, alguns sensores são virtuais, né? São calculados por meio de outros sensores. Enfim, são vários sensores, mas o escopo do trabalho nem era se preocupar muito com a instrumentação, né? Era se preocupar com a determinação desse tempo de vida útil. Enfim, como a gente pode observar, chega um determinado ponto que há uma mudança, por exemplo, do sensor 3 e 11, que ele apresentava uma média aqui no sinal, e depois essa média aumenta. Há um crescimento desse sensor. Em contrapartida, os sensores 7 e 21 há um decrescimento. Então, pô, se eu olho para a frota 1, eu olho para isso daqui e falo: eu consigo enxergar um padrão aqui. Talvez eu consiga aplicar um método mais tradicional, sei lá, passar isso aqui para o domínio da frequência, estudar o espectro desse sinal, usar alguma metodologia mais matemática para conseguir estimar o tempo de vida útil. E existem, inclusive, artigos com o mesmo conjunto de dados que fazem isso para essa frota. Daria para fazer de fato, embora não seja um problema simples de resolver, daria para fazer. Mas se a gente passa para a frota 2, por exemplo, aquela tendência que eu tinha, ela já não existe mais, né? Além de ter que verificar que todos os motores daquela frota apresentam a mesma tendência quando está chegando próximo ao tempo de vida útil daquele motor, né? O que é trabalhoso, mas dá para identificar. Quando a gente passa para um outro modo de falha, a gente perde esse parâmetro, porque, pô,
eu, batendo o olho aqui, eu não vejo padrão nenhum. Talvez exista, talvez quando eu jogue para o domínio da frequência e estude o espectro desse sinal, por exemplo, eu consiga enxergar algum padrão, é claro, mas do, de forma mais direta, não dá para enxergar um padrão. E aí, o que a gente pode fazer nesse caso é justamente utilizar um modelo de aprendizado de máquina para enxergar padrões que eu estou com dificuldade de enxergar aqui. Usar o modelo de aprendizado como uma ferramenta para um problema que é de engenharia, é um problema de manutenção. Eu estou tentando fazer uma manutenção preditiva do meu motor aeronáutico para eu economizar, para não ter que fazer uma manutenção preventiva e perder ciclo útil do meu motor, atrasar esse gasto de dinheiro, né? E não deixar o motor falhar também, não ter que fazer uma manutenção corretiva. Eu quero fazer uma manutenção preditiva, eu quero prever o tempo de falha do motor. E eu posso utilizar o machine learning como ferramenta para isso. E foi isso que eu e o Vitorino fizemos. Então, a gente utilizou uma rede neural para realizar isso. Aí eu vou comentar rapidamente como funciona uma rede neural, que eu achei interessante, que é um tópico que a gente ouve falar bastante, né? Mas uma rede neural, ela é baseada no comportamento da nossa rede neural biológica, de como que o nosso cérebro funciona, nossas sinapses funcionam. E o núcleo de uma rede neural, né, o elemento principal é um neurônio. E esse neurônio ele é apenas uma operação matemática. Então ele recebe algumas entradas, essas entradas são atribuídas pesos, essas entradas são somadas. Então, nessa etapa aqui, ó, entradas pesos somatórias, se vocês lembrarem de álgebra linear, é uma combinação linear das entradas. Essa etapa é apenas uma combinação linear. Só que os problemas da vida real, galera, são não lineares. Então, o que a gente faz para trazer a não linearidade para uma rede neural é aplicar uma função não linear a esse resultado aqui. E existem várias, enfim, não vou entrar nesse mérito. E aí, essa função não linear, que é chamada de função de ativação, vai me dar um resultado que vai me indicar o quão ativo ou não está aquele neurônio. Se aquele neurônio estiver ativo, ele passa a informação para frente, se não, ele não passa a informação para frente. Isso confere ao neurônio uma capacidade de conseguir escolher coisas, né? Tomar decisões. Que, por exemplo, vamos supor que eu queira ir ao shopping. Eu não sei se eu vou ao shopping. E para ir ao shopping, eu vou levar em consideração três componentes, né? Três condições. Se está chovendo ou não, se o transporte público passa ou não no shopping e se eu tenho companhia ou não. Bom, todas elas poderiam ter o mesmo peso se elas tivessem a mesma importância. E aí, se eu chegar, por exemplo, se o meu limiar, meu threshold fosse 2, significaria que se duas dessas variáveis existisse e uma não, por exemplo, se não tivesse chovendo e se o transporte passasse lá mas eu não tivesse companhia, ainda assim daria 2 e eu iria ao shopping, por exemplo. Mas eu consigo atribuir importância a esses pesos. Talvez, se estiver chovendo e se o transporte público passa lá, sejam variáveis que tenham menos importância para mim do que se eu tiver companhia. Se eu tiver companhia, eu não me importo de andar um pouco e de pegar um pouco de chuva. Então eu vou atribuir esse WN aqui um valor maior do que os outros. Isso vai fazer que o meu neurônio fique mais tendencioso a ativar e que eu esteja mais tendencioso a ir até o shopping. Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que o neurônio ele possa tomar decisões. E aí esses pesos aqui, galera, esse W1, W2, WN, não sou eu, programador, que vou informar para o neurônio, senão perderia até a ideia de aprendizado. É justamente a experiência dele com um conjunto de dados. E nesse caso aqui, como eu estou trabalhando com um problema supervisionado, com o meu rótulo também, porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei a minha rede tem que alcançar, ele mesmo vai dar importância a um peso ou ao outro. É durante a etapa de aprendizagem dele que ele dá peso a ele dá importância a esses pesos. E aí, quando a gente fala de uma rede neural, é apenas a sobreposição desses neurônios em forma de camadas, assim como é o nosso cérebro, né? A nossa rede neural biológica mesmo. Então, a saída de um neurônio acaba se tornando a entrada de outro neurônio, né? Então, a ativação de neurônio se torna os dados de entrada do outro, e a partir da decisão da camada anterior, esse meu neurônio aqui vai tomar a decisão dele. E aí, se ele ativa, ele passa a informação para frente. Se ele não ativa, ele não passa a informação para frente, a camada da frente não vai conseguir utilizar essa informação. E aí, dessa forma, a gente consegue fazer uma rede em que cada neurônio seja especializado
em uma característica específica da tomada de decisão. E aí isso se torna muito robusto, né? E aí a rede neural que eu e o Vitorino utilizamos para resolver o problema foi essa, muito mais complexa do que a que eu tinha mostrado. Não vou me ater aos detalhes aqui, até porque é uma rede neural de deep learning. Então a gente tinha os dados de entrada, aqui vocês podem ver que são 14, porque daqueles 21 dados a gente verificou que 7 deles possuíam um valor constante durante todo o ciclo, significando que eles não tinham influência, né, para o tempo de vida útil, então a gente retirou esses dados. A gente passa por filtros convolucionais que conseguem extrair características muito fortes do conjunto de dados. A gente passa por células long short term memory, que são células recorrentes, que está vendo essa setinha aqui de retroalimentação? Elas utilizam valores de interações passadas para tomar a própria decisão. Então ela consegue não olhar só para o presente, mas olhar também para o passado do aprendizado dela. E depois uma camada completamente conectada, que a gente chama, que é uma camada parecida com o que eu expliquei para vocês. Então, isso aqui é uma rede neural muito grande. Vocês podem ver aqui, ó, 32 filtros de tamanho 10, dão 300 como se fossem 320 neurônios. Aí aqui viram 640 neurônios, 1024, 500, é neurônio pra caramba, é camada pra caramba. E só essa complexidade foi possível, permitiu, na verdade, que a gente chegasse naquele resultado. Bom, e por último, o último trabalho que eu estou resolvendo agora lá no laboratório, que eu estou desenvolvendo lá no laboratório de tribologia e dinâmica ferroviária. Nesse trabalho, galera, eu já peço desculpas, eu não posso falar muito sobre ele no momento, porque como é um trabalho que é patrocinado por uma empresa, embora ainda seja veiculado à Universidade Federal, no contrato a gente, por causa do contrato, a gente não pode especificar sobre os dados, né, porque é segredo industrial da empresa que está patrocinando, e nem sobre os resultados no momento, né, só depois do final da pesquisa. Então, vou falar de forma breve aqui o que eu estou fazendo lá. Mas, enfim, o trabalho é sobre a correlação entre os dados de um vagão instrumentado e a condição da via ferroviária, a condição de operação da via. Então, a gente tem um vagão instrumentado lá, é um vagão operacional normal, que transporta carga, e esse vagão possui diversos sensores, né, que medem a resposta dinâmica do vagão. Então, mede a aceleração em vários eixos, deslocamentos, enfim. E a partir dessa dinâmica, né, dessa resposta dinâmica, a gente quer olhar para esses dados e verificar qual é a condição da via que ele está passando naquele momento. Só que a gente não possui rótulos nesse problema. Eu sei qual é a dinâmica do vagão naquele instante, mas eu não sei qual é a condição da via naquele instante, é o que eu quero descobrir. Então, a gente está tendo que utilizar uma abordagem não supervisionada. E aí, dentre o que a gente tem feito, a primeira coisa que eu posso citar de não supervisionado que eu fiz foi justamente para visualização do conjunto de dados, da estrutura do conjunto de dados. Lá eu tenho mais de 60 variáveis, é variável pra caramba. E eu não consigo enxergar no espaço 62. Então, eu posso utilizar um modelo de aprendizado de máquina para fazer redução dimensional, uma redução dimensional que mantém a estrutura dos dados, para conseguir enxergar ele num plano, por exemplo, em cima das componentes C1 e C2. Essa técnica aqui, isso não é o problema falar, é uma técnica chamada de TSNE, né, que ela permite essa visualização. E aqui são conjuntos de dados, né, que eu tenho lá que eu estou trabalhando, e a gente pode verificar aqui que, na verdade, o conjunto de dados que eu estou trabalhando, ele não possui nenhuma estrutura da forma qual ele chega, né? Pode ver que não, se tivesse uma estrutura, a gente verificaria certos grupos em um local, que indicaria que aquele grupo possui indivíduos de mesma característica, né? Indivíduos similares, ou um outro grupo em outro local, aí esse outro grupo ele possuiria indivíduos similares, porém com características que distinguiam ele de outro grupo. São esses padrões que a gente procura. E aqui a gente pode ver que não existe isso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi realizar um processamento dos dados para procurar trazer à tona essa estrutura que existe, esse padrão que existe no conjunto de dados, mas que a gente não está conseguindo ver. E aí, pela mesma técnica, agora a gente consegue ver um padrão. A gente consegue ver, por exemplo, a expectativa de dois grupos dentro do conjunto de dados que poderiam indicar situações operacionais distintas.
E aí, a partir desses dois grupos, uma outra coisa não supervisionada que a gente aplicou também foi um modelo que fosse capaz de identificar aqueles padrões. Então, aqui a gente aplicou um modelo chamado de autoencoder, por exemplo, que ele é uma rede neural normal, que ele faz, na verdade, a codificação dos dados de entrada em cima de um espaço dimensional menor. Esse espaço aqui é chamado de espaço latente. E depois dessa codificação, por meio desse código, ele recria os dados. Então, é a rede neural cujos dados de entrada e os dados de saída são os mesmos. A gente não possui rótulo para a nossa tarefa. E aí, para ele recriar, a gente obriga que ele passe por esse gargalo. E aí, dessa forma, a gente consegue reduzir a dimensionalidade dos dados de entrada, garantindo que, se eu retirar essa etapa aqui em verde, esse encoder, só por meio desse espaço latente em azul aqui, eu consiga recriar todos os meus dados de entrada. Isso faz com que as características mais importantes dos dados de entrada estejam contidas aqui. Então, é um modelo não supervisionado também para extração de características. E aí, para identificar essas características, eu apliquei um modelo de agrupamento, que o modelo de agrupamento também é um modelo não supervisionado, que enxerga esses padrões e agrupa os indivíduos que correspondem a esses padrões. Aqui eu utilizei um modelo específico chamado de misturas gaussianas. E aí ele pegou aqueles padrões ali dos dados e aí ele separou para mim aqueles indivíduos que tinham aqueles padrões naquele determinado momento da coleta dos dados, é claro. E aí o que a gente faz depois, que eu tinha comentado já, é analisar esses padrões para ver o que significa aqueles padrões, se eu posso utilizar ou não. Bom, galera, peço desculpas, acho que eu falei bastante, acho que eu falei mais do que eu planejava falar, na verdade, mas enfim. Agradeço a atenção de todos e a todas. Era isso que eu queria apresentar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado da apresentação, tenha trazido um pouco sobre o que é machine learning, sobre o que a gente pode, como a gente pode aplicar dentro da engenharia. E eu estou disposto a responder qualquer pergunta que tenha surgido. E aí, William? Obrigado por ter aceitado o convite. Eu Eu que gostei muito. agradeço o convite, Lorenzo. Eu gostei muito da apresentação. Queria dizer que realmente era eu disfarçado de Barack Obama, entendeu? Era Não você, era. né? Era eu mesmo Eu sabia, disfarçado cara, eu sabia. de Barack Obama. E nesse momento eu queria abrir para perguntas. Quem tiver pergunta pode mandar no chat que eu leio. Se quiser abrir o microfone para falar, pode falar também. E eu tenho uma pergunta, William. Quando Fala aí. você começou isso tudo, você começou de algum lugar. Qual é qual foi o seu ponto de partida para começar isso daí? Quais foram as primeiras coisas que você procurou? Se você tivesse que dar uma dica para alguém que quisesse começar, o que você Legal. acha que você falaria? Bom, a primeira coisa que você tem que ter, eu acredito, para estudar machine learning, pelo menos do ponto de vista de graduação, né, que é um pouco mais profundo, é saber os conceitos básicos de álgebra linear e cálculo 1, 2 e 3, por exemplo. No cálculo 3, eu diria 1 e 2, pelo menos. E um pouco de estatística. Isso aí é uma base que você tem que ter. Agora, em relação a algo mais concreto, Lorenzo, tipo de cursos, eu, na verdade, não indicaria os cursos que eu fiz, as coisas que eu procurei no início, porque eu acabei aprendendo muito por conta própria, né, sem nenhuma orientação, e eu acabei vendo muita coisa ruim. Mas hoje eu indicaria os cursos da Kaggle como primeiro contato, que é aquela plataforma que eu comentei. Lá tem vários mini cursos que começam do Python básico, cursos assim de 7 horas, sabe? Do Python até Deep Learning tem lá. Vários pequenos cursinhos que te dão um gostinho do que é Machine Learning, do que são aquelas áreas. E o melhor curso que eu já fiz até hoje foi o curso da Google, chamado Machine Learning Google Crash Course. Depois eu posso escrever no chat ali para vocês, caso vocês queiram. Que aí lá ele vai te dar uma base maior do que é Machine Learning. Ele, inclusive, utiliza a rede neural como plano de fundo para você aprender e começar a aplicar em problemas mais complexozinhos, né? E também, de um ponto de vista um pouco mais profundo, né? Você vai começar a entender mesmo o que está acontecendo ali. Foi o melhor curso que eu fiz até hoje, eu acredito. Eu aconselho muito para quem está começando, depois dos cursos da Kaggle. Em relação a livro, Lulu, eu indicaria o livro do Geron, que foi o cara que eu citei, que o nome é Machine Learning Crash Course. Desculpa, esse é o nome do curso da Google. Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn TensorFlow. Posso escrever também
no chat depois, que ele é meio que a bíblia, assim, do machine learning que a gente tem. Quando a gente vai procurar um modelo mais habitual, né, a gente sempre procura nele, que ele dá tanta teoria quanto coisas mais práticas, né, mais hands-on mesmo. Então acho que seria isso daí. Tem outras coisas também. Eu acho que se a galera tiver bastante interessada, algumas coisas mais avançadas no caso, né? Aí depois eu posso comentar, posso falar com a galera. Tá aí o meu contato, se alguém quiser mandar um e-mail ou falar com os meninos aí do PET, todos eles têm o meu contato também. Aí vocês podem entrar em contato comigo que eu indico muita coisa para vocês. Só passa pra gente o nome que. O Bruno mandou aí. O Bruno tava fazendo o trabalho de mandar os links que você tava falando. Boa, valeu, Brunão. O seu trabalho, o trabalho que você fez da análise preditiva de motores aeronáuticos com utilização do banco de dados da NASA, te rendeu uma proposta de trabalho na NASA ou não? Não, infelizmente não, mas eu tô esperando ainda a proposta, né? Eles prometeram que ia me mandar. Não, mas foi um grande. Foi uma experiência muito boa, né, na área científica, de ter publicado o artigo e me possibilitou que eu pudesse entrar no laboratório que eu estou hoje, né? Trabalhando com dados aqui de uma empresa que é muito grande aqui no estado, dados reais, com um compromisso, né, grande também lá do trabalho, né? A galera espera muito lá do laboratório desse trabalho e o trabalho que eu estou trabalhando, então foi algo bem legal, esse trabalho que eu fiz no PET. Top. A gente tem duas perguntas, eu vou ler para você, que você está na apresentação. O Pablo Lousada Chavo falou: bom dia novamente ao William e a todos. Minha dúvida é: precisa de um computador ou servidor potente para desenvolver projetos de machine learning? Depende, Pablo. Depende bastante, porque depende do problema que você quer resolver, né? Existem problemas, ainda mais quando você vai para coisas mais complexas, que nem era isso daqui, por exemplo, que se você tiver um computador mais fraco, é óbvio que ele vai demorar muito para treinar. E às vezes você tem que fazer vários treinamentos até chegar no modelo ideal, né? Então uma placa de vídeo ajudaria. Mais uma rede neural tipo essa, por exemplo, que já consegue resolver muita coisa, ou então outro modelo, por exemplo, de Random Forest, que é um modelo muito comum também, muito robusto, não linear que a gente aplica, você consegue fazer com o seu notebook ali que você leva para UFES, não precisa ser nada muito potente, você consegue fazer coisas muito legais com arquiteturas muito simples. E caso ainda assim você não esteja conseguindo fazer no seu computador, de forma local, tem a Google, que é maravilhosa e dá como serviço para a gente uma plataforma chamada Google Colab, né, Google Collaboratory, que eles permitem que você programe lá em Python com várias bibliotecas já instaladas, as principais assim que a gente utiliza, e você pode instalar bibliotecas lá também, e você vai rodar nos servidores deles, e os servidores deles são muito bons. Então, dependendo do seu computador, vale mais a pena você rodar nos servidores da Google do que de forma local. Dependendo do computador, não, porque tem toda a conexão, né, de internet, de você mandar uma informação e ter que retornar, tem essa latência que acaba dificultando um pouco, mas ainda assim você consegue utilizar, inclusive, placas de vídeo lá, Pablo, no servidor da Google, que agiliza o processo, caso você não tenha uma placa de vídeo, por exemplo. Se o Bruno puder colocar aí, o Bruno conhece também o Colab, se puder colocar aí, Bruno, por favor. Bruno colocou. O Gabriel, espero que tenha sido respondido. O Gabriel Catabriga mandou uma pergunta também. Ele agradeceu pela apresentação. Parabéns pela apresentação, William. E quanto à prática e testes, como fazer? Como assim prática e testes? Em relação ao quê? Eu acho que é pegando esse código que você fez tentando aplicar a motores. Eu acho que é isso que ele tá falando. Ah, sim. Então, aí Ou quem não. falou foi o Gabriel, né? Gabriel, se quiser desmutar e falar, pode ficar à vontade, viu? Opa, bom dia, pessoal. Bom dia. Assim, eu pergunto mais no sentido de, por exemplo, você falou que você começou por conta própria e tal. Aí você pega ali o livro, né, os mini cursos, você aprende a prática, a teoria da coisa ali, vê umas práticas assim que tem ali no mini curso, mas para você colocar a mão na massa, assim, praticar, aprender, entender melhor, né? Entendi. Como que você fazia? Então, esses cursos que eu comentei, que o Bruno colocou aí, tanto o curso da Google quanto da Kaggle, eles são bem práticos, na verdade, Gabriel.
eles te dão a teoria, ainda mais os da Kaggle, que são minicursos, eles te dão o basicão do basicão e eles colocam para você resolver problema. Então você já vai ter um pouco da prática ali. De problemas simples, é claro. Então você vai pegar um banco de dados muito simples, um problema muito simples, mas você já vai começar a praticar. O curso da Google, os problemas já são um pouquinho mais difíceis, mas todos eles são muito. O da Google, por exemplo, é um crash course, né? Então é algo mais rápido e mais prático. O da Kaggle é um mini curso, também é algo mais prático. Então você já vai praticar nesses cursos que eu indiquei. O livro não, obviamente, né? Embora ele tenha alguns exemplos bem práticos também. Agora, se você quiser depois já ir para coisas mais complexas, aí eu indicaria o site da Kaggle mesmo. Deixa eu entrar aqui, Lolo, já que está compartilhando. Eu vou entrar e mostrar o site da Kaggle. Fica à vontade, amigo. Esse é o site da Kaggle. Deixa eu dar um sign in aqui, rapidão. E aí, Gabriel, aqui é como se fosse a rede social do cientista de dados, na verdade. Então tem aqui os cursos, que nem eu comentei, tá vendo? Tem curso de Python, de Machine Learning intermediário, tem de Machine Learning básico, tem muitos cursos. Eu fiz alguns, eu tenho amigos que fizeram mais e de pra caramba também. E aí você pode ter acesso aqui a isso aqui que é maravilhoso, que são bancos de dados abertos. Você pode pesquisar que tema, por exemplo. Então, se eu for pesquisar aquele que eu comentei com vocês, Pump Sensor Data, eu posso entrar aqui, esse é o banco de dados, e aí que está o banco de dados que eu tenho, eu posso baixar e realizar a tarefa que eu tenho que realizar, que nesse caso aqui era prever a falha do sensor. Então, de forma de vista de prática mesmo, eu quero praticar, não há nada melhor do que, isso não só na ciência de dados, em qualquer área da programação, do que sentar e implementar, ou seja, sentar e realmente fazer a coisa. Então, pegar um banco de dados aqui e trabalhar no banco de dados. E aí, pô, não sei se o que eu estou fazendo está muito legal. Se entrar aqui em Code, existem vários notebooks de pessoas da Kaggle que elas colocam para você, explicando, por exemplo, o que elas fizeram, e aí você pode dar uma olhada aqui, depois de tentar fazer, eu aconselho você tentar fazer primeiro, né, para não roubar, o que elas fizeram para você buscar insights que você não teve, metodologias que você não conhecia, que as pessoas acabaram utilizando. Então, a Kaggle, para mim, é a melhor plataforma de aprender machine learning e ciência de dados que existem hoje. Então, você pode criar discussões, acessar banco de dados. Existem competições inclusive, que valem dinheiro, caso você seja bom. Você vai competir, mandar a sua resolução, né, aqui eu não consigo acessar porque eu não faço parte, mas tá vendo, $90 mil, por exemplo, de 90 mil ou 90 mil dólares, né, de prêmio, por exemplo. É claro que é um projeto muito grande, né, mas existem competições mais simples, competições gratuitas, por exemplo, que não vão dar prêmio nenhum e são mais simples e que você consegue resolver. Então, eu aconselharia a Kaggle para você estudar, né, a praticar mesmo os conceitos de aprendizado de máquina e ciência de dados. Beleza. Tem uma pergunta aqui que o Guilherme Faria fez, Guilherme Binda. Quem foi o seu orientador do trabalho com o Vitorino e quem é seu orientador no trabalho atual? O meu orientador do trabalho do Vitorino foi eu e Vitorino. Na época do PET, a gente procurou um orientador lá na ciência da computação. A gente até tinha uma professora que a gente conversou que ela ia orientar a gente, mas ela acabou tendo algumas complicações familiares, né, na época lá para ela, e aí ela não pôde me orientar. E durante esse tempo eu já estava estudando, já estava desenvolvendo, Binda. Então, já tinha muita coisa pronta. E o que a gente preferiu foi o Vitorino, ele fazia mestrado na época já, ele está no mestrado hoje, então ele estava trabalhando comigo e aí a gente preferiu mandar por conta própria, para uma revista nacional, uma revista menor, né? Mas que não precisasse de tanto nome assim de orientação de um doutor, por exemplo. E aí a gente mandou, inclusive, embora o trabalho tivesse ficado muito legal, a gente ficou meio com o pé atrás de a gente não ter tido orientação, né? Uma orientação mais formal, assim, né? Só que a gente ficou muito surpreso e feliz também de ter aceito, né? E tá aí publicado o artigo. Então a gente não teve uma orientação formal, eu e o Vitorino, a gente não teve uma orientação formal lá durante o trabalho do PET. Né? A nossa orientação foi a gente mesmo. Agora, lá no Lab TDF, eu tenho orientação formal, é o professor Guilherme, que dava R1, né? Não sei o que ele está dando hoje.
E lá a gente trabalha, essa empresa que eu tenho falado, né, que patrocina a gente é a Vale, então o laboratório tem um convênio com a Vale, e lá a gente tem uma equipe de ciência de dados que trabalha com esses dados da Vale, sob a orientação do professor Guilherme. Inclusive, o professor Guilherme, ele ofertou semestre passado, ele está ofertando uma disciplina de ciência de dados, né, de machine learning, aplicado à engenharia, aplicado à confiabilidade de sistemas, que eu aconselho vocês fazerem. Eu particularmente achei legal, mas eu sou um pouco suspeito para falar, né? Mas o Bruno fez, por exemplo, ele pode falar um pouco se ele gostou ou não, enfim. Mas ele está, hoje dentro da engenharia mecânica, é ele que eu conheço apenas que está ofertando algo relacionado à área. Eu peguei essa matéria esse semestre, vamos ver o que acontece. O Bruno falou aí. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Se quiser, pode mandar aí ou pode abrir. Maria Clara tá no chat também. Ó, o Vitorino Biasi Neto fez uma pergunta no chat. Bom dia, William. Parabéns pela apresentação. Minha pergunta é: você considera o machine learning como uma tecnologia com possibilidade comercial dentro da engenharia futuramente? Quais você considera as principais dificuldades em tirar a tecnologia da academia e levar para a indústria? Grande Vitorino perguntou aí. Então, vou começar falando da indústria geral. A gente já vê várias, né? A gente vê em tudo quanto é lugar. Dentro da engenharia, Vitorino, eu vejo muita, na verdade. Isso muito porque, como eu comentei com vocês, né? O trabalho de uma análise de dados dentro da engenharia de forma mais habitual é você baixar uma planilha de Excel grande e olhar para aquela planilha de Excel e tentar fazer algumas análises, mas pela quantidade de dados que a gente está tendo, uma quantidade muito grande de dados, acaba que se torna um pouco inviável, e o machine learning atua muito nisso. E eu hoje não está só na academia. Muitas empresas de todos os ramos já estão utilizando o machine learning dentro das suas áreas, principalmente dentro da engenharia mecânica, principalmente, falando mais da engenharia mecânica, na verdade, desculpa, principalmente na área de manutenção, que é quando a gente tem uma quantidade de dados muito grande, né, dados históricos de manutenção, e você precisa determinar ali uma metodologia de manutenção melhor. Então, é justamente dentro dessa área que está sendo muito aplicada, mas em outras áreas também. Então, da Vale mesmo, galera. A Vale tem caminhões autônomos, por exemplo, que transportam minério da mina até uma central. Machine learning, galera. Carro autônomo é machine learning. O Helicat ali da computação, que conseguiu estacionar um avião, é machine learning. A própria Vale fazendo investimento, né, aqui dentro da UFES para a gente resolver esse problema de manutenção deles e várias outras pesquisas. Aqui eu trouxe a minha, né, mas lá no laboratório a gente está fazendo várias outras pesquisas em cima de dados da Vale. É justamente mostra a preocupação de uma indústria muito grande, a preocupação dela em relação ao machine learning, né? De desenvolver soluções de machine learning. Mas não só a Vale, várias outras empresas. A Embraer utiliza, a Airbus utiliza. Dentro do setor ferroviário, por exemplo, eu participei de um simpósio, acho que na semana retrasada, né, pelo laboratório, em que várias empresas do setor ferroviário foram falar sobre o que estava desenvolvendo, etc. E todas elas, basicamente todas elas, estão desenvolvendo soluções de machine learning. Então, eu acho, na real, Vitor, não só que tem aplicação na engenharia, como eu comentei, mas que vai ser algo que a gente não vai conseguir fugir, que nem a gente não fugiu da programação. Muitas pessoas no início acharam que engenharia tem que ser engenharia mais tradicional na época, né? Tem que sentar e tem que fazer a coisa mais na mão, papel, caneta, fazer ali alguns desenhos na mão. E a computação veio e a programação veio, e hoje a gente não consegue lidar com engenharia sem programação. Você vai fazer uma simulação, você precisa saber programar. Se você fazer qualquer coisa dentro da engenharia, você precisa programar, a não ser que você queira fazer na mão e ter um puta trabalho e ainda ter chance de errar pra caramba. Então, da mesma forma que a gente não fugiu da programação, eu realmente acredito que a gente não vai fugir da ciência de dados e do machine learning. Mesmo que de uma forma que nem a gente hoje na engenharia faz programação. A gente não é um puta desenvolvedor dentro da engenharia. Eu não consigo fazer programas super otimizados.
E talvez no futuro as pessoas não consigam desenvolver modelos muito otimizados, desenvolver análises estatísticas dentro de ciência de dados muito complexas, mas eu acredito que as pessoas vão ter que saber sim fazer pelo menos utilizar essas ferramentas em um certo grau, entendeu? Então eu acho que, assim, eu não acho que não precisa mais sair da academia. Hoje a gente já está num patamar que já está saindo muito, já está tendo, na verdade, investimento na academia das indústrias para isso. A Petrobras investe, a Vale investe, a Arcelor investe para desenvolver pesquisas em cima de machine learning. E eu acho que, na verdade, a tendência é só aumentar. Eu acho que o engenheiro ele vai ter que saber lidar com esses modelos no futuro. No futuro próximo, inclusive. Beleza, queria agradecer a colaboração do Vitorino aí. Tem mais uma pergunta. Pode mandar. Do nosso amigo Pablo, fez uma outra pergunta um pouco mais ética. Tô com um negócio na garganta. Alguns autores ou discussões sobre assuntos éticos e legislativos referentes a machine learning e inteligência artificial. Por exemplo, se um carro autônomo atropela alguém, alguém seria punido? Sim, legal, Pablo. É capciosa essa pergunta pra caramba, na verdade. Mas assim, eu particularmente não consigo falar muito sobre ética no machine learning porque não é um âmbito que eu estudo, né? Eu só ouço falar por estar envolvido um pouco na área, né? Mas eu indicaria algo que você já deve conhecer, na verdade, que é um documentário da Netflix, que é o... Ah, não lembro agora, mas é um documentário que fala sobre machine learning sendo aplicado em redes sociais, o quão não ético isso é. É um bom documentário. E aí, vamos falar um pouco melhor sobre a ética do machine learning. De fato, algumas pessoas eles acabam enxergando o machine learning como uma caixa preta. O que na verdade não é tanto. A gente sabe muito bem o que passa por trás. É a gente que escreveu os modelos matemáticos, então a gente sabe o que passa por trás. Você pode utilizar machine learning como uma caixa preta. Isso é uma opção sua. E muitas pessoas utilizam, mas não é. E aí, a preocupação é de fato, tipo, cara, eu não sei quais decisões exatas uma rede neural, por exemplo, está tomando para dirigir um carro. Então, como avaliar a ética disso, né? O que a gente tem domínio de uma rede neural, de um modelo de aprendizado, em geral, são os dados de entrada e os dados de saída. Então, se você coloca preconceito, você coloca tendências nos dados de entrada e de saída, a sua rede vai procurar certas tendências que podem ser não éticas. E aí cabe a você avaliar isso depois. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor. O grande problema, por exemplo, das redes sociais é que o objetivo para um modelo de aprendizado é muito simples. É te manter a maior quantidade de tempo possível usando aquela rede social. E aí o modelo ele é livre de preconceitos. Quem é preconceituoso são os seres humanos. E ele vai tentar maximizar aquele tempo de qualquer forma. Agora, se o ser humano vai pegar o Instagram dele e vai acabar perdendo mais tempo no Instagram vendo aquilo que ele gosta de ver, vendo, por exemplo, que ele... Sei lá, eu estou vendo ali um post sobre um determinado tema e aquele tema eu gosto daquele tema, aquele tema me representa. Então, naturalmente, eu vou passar mais tempo vendo aquele tema. E o machine learning vai identificar isso e ele vai começar a te indicar mais vezes aquele tema para que você se mantenha mais vezes, a maior quantidade de tempo possível dentro do aplicativo. E é isso que acontece numa rede social. O problema é que o machine learning chega a um ponto que ele começa a só te mostrar sobre aquele tema. E aí você começa a parar de enxergar opiniões distintas. Isso faz uma polarização grande. Existem pesquisas, Pablo, que já apontam um aumento de intolerância religiosa e política por alguns países, dentro de alguns países, depois da popularização de redes sociais e da utilização de machine learning por essas redes sociais. E aí foi aí que a gente começou a lidar com ética, né, dentro de machine learning, porque cabe ao programador a filtrar essas técnicas, a não utilizar só o machine learning, por exemplo, ou então a avaliar os resultados do machine learning antes de utilizar, ou então clipar, né, essas decisões do machine learning, porque a pessoa que é ética, né, o ser ético é o ser humano, não a máquina. Então é ele que tem que tomar esse cuidado. E aí, hoje, já se comenta mais, antigamente não se comentava, lá no início de 2010, o YouTube, o Facebook, o Instagram utilizavam de uma forma aloprada, hoje já começa a se preocupar, mas hoje, inclusive, a Kaggle tem um curso sobre ética de machine learning,
pesquisadores que são de outras áreas, que não das áreas exatas, das áreas de ciências sociais, do direito mesmo, já estão vendo discussões na própria graduação sobre isso. A minha namorada se formou em direito há um pouco tempo atrás e ela discutiu em uma da disciplina de ética sobre a utilização de aprendizado de máquina, o que é muito legal, porque a gente precisa de profissionais que tenham mais capacidade do que a gente, do que nós da engenharia, do que nós da ciência da computação, para avaliar a ética, né? A gente não tem parâmetro para avaliar, a gente não estuda muito isso, do ponto de vista geral, obviamente. Então, profissionais já estão vindo. Agora, a sua pergunta capciosa, aí você talvez tenha que fazer para a galera do Alicate lá que mexe com carro autônomo, porque é sempre a pergunta que surge, né? Cara, se eu tiver, por exemplo, que atropelar uma velhinha ou uma criança, o que, que o carro vai tomar? A decisão que eu posso te falar é que normalmente a gente não vai saber o que, que o carro vai fazer, na verdade. O carro, ele não tem um poder de processamento tão grande quanto o ser humano, galera. Isso é mentira, na verdade. Ele só consegue fazer contas matemáticas mais rápido, o computador faz. Mas ele é muito mais burro que a gente, né? Então, ele não tem ele não existe a ética dentro da rede neural, né? Quando a gente vai escrever uma rede neural, um modelo, a gente não fala lá, a gente não coloca se velhinha atropelar, sacou? Não existe isso. Então a gente não consegue saber o que, que vai lidar, a não ser que a gente faça simulações para saber como ele lidaria e a gente trata isso depois. Então, essa seria a minha resposta, mas talvez a galera do Alicate que mexe lá com a Yara, né, que de fato se preocupa com isso, vai te responder melhor. Mas em tese o carro autônomo só vai olhar para o asfalto, obstáculo, uma velhinha, uma criança vai ser um obstáculo humano, talvez, uma árvore vai ser um obstáculo não humano, vai ser basicamente isso daí, sacou? Beleza. Acho que é isso aí, ninguém mais teve nenhuma dúvida. Tem também muitos vídeos na internet dos carros da Tesla, o sistema de piloto automático da Tesla salvando vidas, e tem vídeos em que ele falha também, então você consegue encontrar os dois lados para você ter um interesse. Só cuidado em entrar no YouTube e depois o YouTube só te mostrar isso pro resto da vida. Verdade, pode acontecer isso daí. Enfim, de qualquer jeito, obrigado, gente, pela participação de todos. Lembrando, para quem não preencheu a presença lá, eu mandei há um tempinho atrás, vou reenviar para quem faltou. Essa aqui é o link da presença para quem quiser receber certificado, é só preencher tudo lá certinho. A palavra do dia é doguinho, né? Doguinho, grande doguinho. Doguinho, foi muito falado. Porque eu não falo doguinho, eu falo dogos, mas as pessoas não conseguem entender dogos. Aí eu me policiei pra falar doguinho, cara. Sim. Não, deixar claro que você chamou o computador de burro, então quando a gente descobrir que a gente tá numa Matrix, a gente já sabe quem vai ser o primeiro a morrer, né? A sair, exato. Então, assim, verdade. Fica aí o registro. A Matrix, ela é dominada por doguinhos, você que não tá ligado nisso, entendeu? Por isso que eu trouxe tantos doguinhos aqui. É uma dica, galera. Vamos tomar a pílula. Tomar a pílula vermelha. De qualquer forma, se você ficou com alguma dúvida, queria rever alguma coisa dessa palestra, a gente vai postar no nosso canal no YouTube, Pet Engenharia Mecânica. Acho que é Pet Engenharia Mecânica UFS ou Pet Engenharia Mecânica. Procura lá. Tem UFS, né? Procura lá que você vai encontrar, acho que você, para estar aqui, você já conhece qualquer. E lembrando que daqui a pouco a gente tem um minicurso de AutoCAD para quem está inscrito. E muito obrigado. A gente se vê daqui a pouco. Valeu, galera.